Bom dia, tudo bem? Hoje aqui no Visão Empresarial, esse espaço com a CDL Cuiabá. Nós vamos falar de uma grande parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas com o Serasa Experian, dois grandes bancos de dados do SPC, mais o Serasa agora à disposição do empresário, do lojista de Cuiabá, e por outro lado também traz grandes novidades aí e, é claro, mais facilidade para o consumidor. Você vai entender um pouco mais hoje aqui no programa sobre a importância dessa parceria SPC e Serasa Experian, que abre inclusive mais oportunidades para o crédito. Confira. A maioria dos consumidores já adotou a compra por meio do crédito, ou seja, é preciso esticar a renda. E com isso, o crediário volta com força total. A estabilidade econômica, a política de juros mais definida e melhorias na renda do brasileiro possibilitam que as compras a prazo sejam atrativas. São várias modalidades de crédito oferecidas no mercado, desde os tradicionais carnês até cartões fidelizados de grandes redes de varejo. Uma das grandes novidades do comércio em Cuiabá está justamente na garantia que o empresariado vem trabalhando para expandir a oferta do crédito. Recentemente, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, gerido pelas câmaras de dirigentes lojistas e um dos mais tradicionais sistemas do Brasil, firmou uma parceria com a Serasa Experian, uma empresa centralizadora dos serviços bancários e negativação de devedores. Na opinião desse empresário, a parceria é extremamente importante porque garante aos lojistas mais serviços, rapidez e qualidade do crédito oferecido para a clientela. Juntando esses dois bancos de dados, esta credibilidade ela aumenta muito. Tá? O volume de informações, se você tem uma ideia, são mais de 1000 itens diferenciados na análise de um crédito que acaba sendo colocado em prática na hora de executar uma operação de venda. Isso dá mais segurança para o empresário? Com certeza. A segurança é o ponto principal na hora de conceder o crédito. A segurança para que você efetivamente atenda o seu cliente, ou seja, ele possa adquirir aquilo que precisa e que nós possamos ter o recebimento daquilo que oferecemos para o cliente. Essa relação, com serviços, SPC, Serasa, isso acaba de alguma maneira sendo uma ferramenta para o empresário também valorizar o cliente, ou seja, até conquistar mais clientes? O volume de informações ele é bastante significativo, tá? Então, o empresário, a partir da utilização adequada dessas informações, ele pode sim estabelecer novos canais de relacionamento e, inclusive, identificar oportunidades junto aos seus clientes para ampliar o volume de negócios efetuados com esses clientes, sempre tendo a segurança como pano de fundo. O crédito hoje é uma ferramenta fundamental. O crédito é a ferramenta fundamental. Nós temos no país ainda uma brecha para aumento da concessão de crédito, tá? E ferramentas que deem esta solidez para essa concessão do crédito, certamente elas são muito bem-vindas. Você sabia que existe ainda uma grande possibilidade, ou seja, uma camada ainda de consumidores que poderiam usar melhor o crediário, o crédito, para adquirir os seus produtos e serviços? Pois é, no próximo bloco nós vamos falar mais disso aqui no Visão Empresarial. Não sai daí. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Paulo Gasparotto, faz uma análise importante no fator crédito ao consumidor. Na opinião dele, que tem vasta experiência no varejo mato-grossense, ainda existe uma lacuna muito grande em serviços nessa área relacionada ao crédito. A pessoa física no Brasil, o consumidor, a pessoa física, ele tem um dos menores endividamentos ainda a nível mundial. Nós temos ainda um percentual muito grande para evoluir, onde ainda os consumidores poderiam se comprometer com sua renda. Logicamente, o que dificulta é que nós vimos até um bom período aí atrás, com a inflação preocupante, antes da estabilidade da moeda, e essa cultura ficou impregnada na cabeça das pessoas. Então, com essa estabilidade na economia já de vários anos, fez com que a venda no crediário e também com a alta empregabilidade ou emprego pleno, como é chamado hoje, isso fortaleceu sobremaneira as instituições de crédito, porque houve uma demanda muito forte por ele e elas buscaram, ao longo desse período, ter uma estrutura capaz de atender essa demanda. Então eu tenho convicção que o crediário brasileiro ainda tem muito a desenvolver, os cartões de crédito ainda tem muito também que crescerem e, logicamente, isso trará um enorme benefício ao setor do comércio e, logicamente, estará amparado por seus produtos para atender essa concorrência,
que nós temos hoje no mercado, principalmente das instituições financeiras, oferecendo sempre mais vantagem aos consumidores. A tendência do comércio hoje, quer dizer, é se fortalecer cada vez mais para poder dar essa garantia para o consumidor, ou seja, ele poder usar essas ferramentas e ter mais acesso ao consumo de fato. Logicamente nós já estamos trabalhando com o cadastro positivo, que trará um grande benefício àquele consumidor que realmente cumpre adequadamente com as suas obrigações de crédito. Então ele terá, obviamente, sendo cadastrado positivamente, ele terá taxas menores no mercado financeiro, ele terá prazo mais estendido, com, logicamente, essas informações como bom pagador, e, obviamente, trará a essa grande camada da sociedade brasileira que cumpre religiosamente seus pagamentos, que é a grande maioria absoluta dos consumidores, e, sem dúvida, trará benefícios para ambas as partes, tanto para o consumidor como para o lojista, e também para o agente financeiro, que, logicamente, parte desses créditos são repassados a essas instituições. A parceria com SPC e Serasa é uma espécie de fusão de serviços que amplia as possibilidades de negócios. Os lojistas cuiabanos contam com mais amplitude, já que as duas instituições têm alta credibilidade no mercado brasileiro. O SPC, por exemplo, tem alta taxa de retorno. Cerca de 75% dos consumidores que recebem uma comunicação de débito do SPC procuram seus credores para sanar suas pendências e resgatar o poder de compra por meio do crediário. O serviço acaba sendo um suporte para o setor de cobrança de qualquer empresa. A credibilidade do serviço de proteção ao crédito tem grande aceitação perante os próprios consumidores. Essa parceria de banco de dados, onde se junta o banco de dados do SPC com o Serasa, ele estará muito mais consistente, com a capacidade de informar muito melhor, e eu não tenho dúvida que será o melhor birô do Brasil e, logicamente, trará substancial credibilidade junto a todo o sistema, e as vantagens serão tanto do consumidor como das pessoas que fazem as consultas. Como é que as empresas, quem não está no sistema ainda, pode, digamos assim, abarcar esse serviço? O procedimento, como é que funciona basicamente, presidente, para que a empresa possa contar com essas ferramentas? Olha, essas ferramentas hoje estão disponíveis, através da associatividade, junto à nossa CDL, e é uma coisa muito simples, muito fácil, e logicamente a partir do momento que a empresa está associada, ela passa a disponibilizar essas informações. Ela está com um custo hoje inferior do que nós tínhamos até então, e com a capacidade de informar muito mais adequada ao momento econômico que nós estamos vivendo hoje. Agora, um dado interessante que existe, presidente, é quanto à credibilidade do SPC, que já tem aí perante o mercado, seja para, digamos, receber aqueles créditos que estão em atraso, como também, digamos assim, conseguir reverter as dívidas inscritas, Os percentuais aí chegam a 58% dos consumidores, quando recebe uma cartinha do SPC, ele já dá uma resposta positiva. O SPC é uma marca tradicional no mercado brasileiro e logicamente, ele se confunde com o consumidor, O consumidor tem pleno conhecimento do que o SPC representa para ele. A hora que ele tiver com problema no SPC, ele sabe que ele vai ter problemas com o seu crédito. Então, isso é uma coisa amplamente de conhecimento público. O consumidor consegue ter conhecimento que ele precisa estar em ordem com os seus compromissos e, logicamente, a inadimplência, no momento que o SPC pode, juntamente com as empresas, fortalecendo o consumidor, buscando alternativas, ou parcelando, ou até fazendo descontos acessíveis para que ele coloque seu crédito em ordem, logicamente ele se restabelece e, sem dúvida nenhuma, hoje é uma das coisas que mais o consumidor valoriza, é ter o seu crédito disponível. Para você conhecer mais sobre esses serviços e outras novidades da CDL Cuiabá, vá para a internet, acesse cdlcuiabá.com.br.